Você que é desempregado, mas principalmente você que está correndo o risco de perder a posição na sua empresa e buscar o olho da rua por causa da queda dos negócios, do comércio, olha só, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te dizer agora. E é muito simples, olha só, não tem muita dificuldade, porque a solução para essa paradeira econômica, para essa falta de emprego, está na securitização. Ok, isso é um nome difícil. Você talvez, muita gente nem nunca ouviu falar em securitização, mas é um negócio que é muito popular, é muito conhecido em economias mais dinâmicas, como inclusive a dos Estados Unidos da América. A securitização, eu vou te dar uma explicação meio por cima, mas depois vem um cara top que conhece muito, que é um economista mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, que é o Alexandre Prado, vai te explicar isso em detalhes. A gente vai pegar um trecho da entrevista dele para dar essa dica, dar essa formatação sobre o ponto de vista da economia, do economista. Basicamente, a securitização, ela recupera a capacidade de crédito da economia. Sim, recupera a capacidade de crédito da economia, recuperando aquele que não tem mais crédito. E quem são esses caras que não têm mais crédito? Os negativados. Você fala, pô, mas e daí? O que isso tem a ver com emprego? Tudo. Porque o negativado pessoa física, perto de 60 milhões de pessoas, esse cara já não compra mais a prazo. Como nós estamos falando de uma economia em que quase tudo é vendido e comprado a prazo, esse cara está fora do processo econômico. Ele tem que juntar uma grana para comprar à vista. Só que esse negativado, ele é a base do processo econômico. Porque na hora que ele compra a prazo uma geladeira, ele gera mais uma geladeira para ser produzida na indústria. Gera lucro lá no comércio, na Casas Bahia da vida. E a matéria-prima que faz a geladeira, ferro, borracha, etc., também tem uma demanda maior. Logo, o emprego lá na indústria, lá na produção da matéria-prima, no comércio, lá na ponta, também reaparece. É simples. Só que como é que isso acontece? Pô, nós estamos defendendo o calote? Não. Nós estamos defendendo uma cultura de caloteiro? Também não. O que a gente aqui no Hora Capital está defendendo é uma saída para a paradeira econômica, porque os números são os seguintes. Olha, tem 40% da população adulta brasileira está negativada, então ela não compra. Se ela não compra, comércio não vende. Comércio não vende, a indústria não fabrica. E se a indústria não fabrica, o produtor lá no início da matéria-prima, o setor primário, também não tem para quem vender. Então, olha só, nós estamos falando só pessoa física. Quando a gente fala de pessoa jurídica, leia-se empresas. Empresas são aquelas que garantem emprego. Aí o bicho pega. Porque nós temos perto de 6 milhões e meio de empresas montadas, estabelecidas com alvará. 6 milhões de empresas que geram emprego, geram renda e geram imposto para o governo. Essas empresas, dessas 6 milhões e quase 7, com alvará pendurado, funcionando, emitindo nota, 5 milhões, segundo o relatório do Serasa de 1 ano e meio, 2 atrás, 5 milhões estão negativadas. Portanto, essas empresas não pegam crédito no banco. E se não tem crédito, está girando o capital, ou seja, pegando para vender, pegando matéria-prima para transformar, ou seja, as indústrias, o comércio, até, sobretudo, serviços, a paradeira geral aí nessa... Essa galera, olha só, se liga, essa galera... E o que elas estavam girando, usando como capital de giro, era dinheiro próprio, porque elas não tinham crédito, estavam negativadas. Isso acabou. Essas empresas vão fechar. Então, olha só,
Nós estamos falando de um sistema que não é a defesa do calote. Teve muito internauta que perguntou isso pra gente, por isso o Alexandre Prado vai falar daqui a pouco aqui com a gente, explicando tecnicamente como funcionaria essa securitização do negativado, para restaurar o crédito nacional. Gente, é muito simples. Não é, descoberta, não é Einstein pensando a relatividade, a descoberta da lâmpada, nada disso. Porque, na prática, quando você securitiza, você oferece a possibilidade de alguém ganhar dinheiro com o total dessa dívida. O governo tem que ter uma atitude, lógico, isso não cai do céu. O governo compra a briga do negativado, assume essa dívida e joga no mercado como título para negociar e pagar o valor da taxa Selic. A taxa Selic estabelecida pelo Banco Central. Quando isso acontece, você coloca de volta na economia 5 milhões de empresas negativadas e 60 milhões de pessoas que estão com o nome sujo e que não podem comprar a prazo. Vamos ver o que o Alexandre fala. A gente vai entender bem como é que isso funciona e qual é a mecânica do negativado no Brasil inteiro. Olha, o Alexandre vai falar aqui com a gente. A securitização da dívida pode mesmo dar certo, sabe? Os bancos já tentaram resolver o problema de uma outra forma, fizeram uma campanha, ofereceram descontos, mas não conseguiram. As pessoas não aderiram, não há dinheiro, né? Então o problema está aí, continua, é grave. E vai caber ao governo uma nova tarefa, né? Administrar crédito de uma forma diferente do que o governo sempre atua na área de crédito. E esses fundos de securitização aí desses créditos, né? Eles podem ajudar não só a resolver o problema de crédito, como também a desenvolver o mercado de securitização, diminuindo a concentração bancária, diminuindo a concentração no mercado de crédito, né? E melhorando aí as condições para um juros menor. É uma situação que reúne até condição de resolver mais do que um problema, de ajudar a resolver mais do que um problema, né? E o Brasil não está com o mercado de securitização avançado. E esse mercado é muito grande, no mundo todo cresce muito, nos Estados Unidos isso aí eu acho que é maior do que a dívida pública, é a securitização lá, os títulos de coisa no mercado americano. Então, claro, no final desse post a gente vai colocar até um trecho maior da entrevista e vamos criar um link para a entrevista completa, porque é uma explicação densa, é preciso até fazer anotações, mas basicamente é isso. O governo restaura o crédito nacional. E é interessante porque, olha só, se o governo não fizer isso, o que? A pessoa física, os 60 milhões que estão negativados, vão ficar fora do processo da atividade econômica, do processo das médias, das taxas de consumo, ou seja, fora do consumo nacional. Vão consumir só quando puder pagar à vista. Claro, esse prejuízo de arrecadação o governo já realizou. E aí está vivendo, antes da pandemia já estava com um crescimentinho desse tamanho, 1,1% do PIB. Agora, puxa, o negativado pessoa jurídica, essas empresas que queimaram o seu giro que era feito, essas empresas vão fechar. Essas empresas que estão negativadas, 5 milhões, quando o governo, enfim, elas tomaram um tranco agora, porque quando o governo anunciou a disponibilização de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o crédito dessas empresas, os empresários foram no banco e descobriram que não tinham acesso a esse crédito. Então, aquele 1 bilhão e 200 milhões de reais que o governo disponibilizou na rede bancária para as empresas,
não chegou no caixa das empresas negativadas. Ministro Paulo Guedes, essa turma vai fechar. Por quê? O que eles tinham para fazer o giro, mesmo negativado, era um dinheirinho próprio. Vai lá em dólar, em caixa 2, em agiota, na mão de agiota. Só que é o seguinte, essa grana acabou. Olha só. Eles não tinham de onde tirar, foram no banco. O banco pediu garantia, pediu isso, pediu aquilo, ainda disse, olha, você está negativado. Resultado, dinheiro paradão no banco. E esses caras, 5 milhões, vou fechar. Mas, poxa, esse pessoal, malha, continuou trabalhando e emitindo nota. Cada nota de 100 mil reais, 18 mil reais para os cofres, governos estaduais, municipais e do governo federal. É imposto arrecadado. Mas, ministro Paulo Guedes, pô, sai dessa ortodoxia monetarista, cai numa atividade. Você não viu o Alexandre Prado falando? Lá nos Estados Unidos já está rolando isso há muito tempo. Pega um negócio, um jogo de cintura, pô, destrava, recupera essas empresas, restaurando o crédito delas. E como a gente viu lá na explicação, não é calote não. Enfim, isso pode salvar o emprego dos brasileiros.